Você já deve ter escutado a frase estragar um livro no filme, mas e quando acontece o contrário? E quando o livro é raso, mal escrito e até mesmo constrangedor e o cinema consegue transformar em um fenômeno pop? Hoje eu vou te mostrar 7 casos que o audiovisual salvou o papel. Quando falamos de adaptações literárias, é quase inevitável ter uma lembrança muito amarga. Então são vários filmes que de certa forma estragaram o livro, não fizeram jus ao que o livro tinha, cortaram muitas partes, estragaram personagens, etc. Existe um outro lado menos comentado e até incômodo entre os leitores. Quando o livro é frágil, é simplesmente ruim e faz um sucesso danado dentro do audiovisual. Ou seja, são textos que ali nas páginas beiram constrangimento, mas que nas telas ganham identidade, ganham vida e ganham atmosfera. É sobre esse outro lado, quando o cinema salva a literatura, que eu vou falar hoje. As categorias que eu listei nesse ranking foram melhor não ter lido e nem assistido, e esse título é autoexplicativo. Era melhor não ter feito nada, na verdade era melhor nem saber a existência dessa obra e nem desse filme. A segunda categoria é quando o filme é melhor que o livro, com certeza. Isso aqui também é autoexplicativo. O filme simplesmente conseguiu pegar alguma coisa que tinha no livro, medíocre, raso e etc., ruim mesmo, e transformar em audiovisual e conseguiu melhorar. Ou seja, conseguiu pegar uma substânciazinha, tipo uma sementinha, assim, quando você é pequeno, planta a sementinha e nasce uma arvorezinha, ainda que pequena. É tipo isso. A terceira categoria, o livro e o filme são ruins igualmente, e aqui eu não tive como escolher. As duas coisas eram tão ruins, tão mal feitas que, não sei, simplesmente os dois são ruins na mesma medida. A última categoria é sobrevivi, e aqui é basicamente quando eu já sabia, quando o livro, quando o filme já quebra a minha expectativa boa e já vai me entregando algo que eu já sei que é ruim, que é um melodrama mesmo, e pelo menos foi sincero comigo. Então bora pro ranking, né? E não dá pra começar esse ranking sem ser por 50 tons de cinza. 50 tons de cinza é no papel uma planilha de erotismos. Então nós temos uma prosa repetitiva, diálogos didáticos e uma deusa interior narrando emoções como se narra um manual de montagem. E isso já dá pra ver nesse trecho aqui. Um jovem atraente, muito atraente. Ele é alto, vestido em um fino terno cinza, camisa branca e gravata preta, com incontroláveis cabelos cor de cobre e intensos, luminosos olhos cinza claro que me observam astutamente. Leva um momento para eu encontrar a minha voz. Então, onde a literatura confia em narrar e em explicar, o filme leva para o campo da sugestão. A paleta fria, os cenários minimalistas e o enquadramento transformam tudo isso, aquela mesa de contrato, em um duelo de poder. Cada olhar vira uma pausa calculada e o silêncio entre eles tem mais calor do que 3 páginas de explicação. A visita ao quarto vermelho funciona como um set de design. Então nós temos luz, textura, nós temos montagem, nós temos também até a trilha pop. Tudo isso dá uma unidade sensorial para aquela cena que no livro passa longe. Continua raso? Obviamente, mas o cinema entende que sem essa linguagem não há erotismo, há apenas um checklist que o livro fez e que ele foi lá dando checkzinho quando completava. E aqui está o grande ofício da adaptação. A adaptação fez com que eu falei, pegou uma sementinha, plantou da forma certa, bom enquadramento, bons atores e aquele clima e aquilo tudo, e fez com que os filmes fossem um sucesso. Dito isso, esse aqui vai para filme melhor que o livro, com certeza. Agora, chegando no irmão do meio de 50 tons de cinza, vamos para Colin Hoover com É Assim Que Acaba. Se você já acompanha o canal, você sabe o quão eu acho esse livro podre. Um dos motivos é porque, falem o que vocês quiserem falar, mas a Colin Hoover trabalha muito mal o tema da violência doméstica e gosta de misturar com romance hot, o que eu já acho um absurdo, de uma pobreza mesmo, e tudo isso fez com que o livro fosse horrível. Agora, quando a gente vai para o filme, as coisas são um pouco diferentes. Primeiro porque a gente tem um jogo de dúvida entre a violência ou não. Há um silêncio, há corpo, há olhares, coisas que a gente não vê no livro, e se vê muito mal feito. Não é um grande cinema, mas pelo menos os personagens ali, o diretor e, enfim, toda a equipe entendeu que um melodrama, que esse tema de violência doméstica não é um bullet points que você pode misturar com romance hot. O livro parecia um checklist de autoajuda e fazia você ansiar pela próxima página, já o filme não. O filme te dava uma atmosfera que te fazia pensar sobre o tema mesmo. Não é um filme memorável, não vai entrar em nenhuma lista de boas obras, mas é léguas melhor
do que o livro. Isso já basta para comprovar que às vezes o audiovisual vai sim salvar um livro medíocre. E esse aqui também vai para filme melhor do que o livro, com certeza. E eu tenho certeza também que você vai concordar comigo depois de assistir esse videozinho aqui, em que eu mostro os trechos horripilantes de Assim que Acaba e te mostro, comparando com um bom livro, o quão Assim que Acaba é ruim. Bom, se você escolher ler livros ruins, certamente você não vai querer ler livro nenhum, e é por isso que eu criei o Clube Leituras em Série. Uma curadoria cuidadosa, nós lemos livros diferentes a cada temporada. Na realidade, cada temporada tem um tema diferente, e a partir desse tema nós conhecemos autores diferentes também. Na primeira temporada nós lemos as distopias, então conhecemos os mundos distópicos de diversos autores, como Zamiat, Aldous Huxley, o próprio Robert Hugh Benson, e tudo isso para conhecer novos autores também. Assim também fizemos na segunda temporada, nós conhecemos autores contemporâneos, Haruki Murakami, Helena Ferrante, Fábio Gonçalves e também Alexandre Soares Silva, esses dois últimos autores brasileiros. E isso tudo para você descobrir que existem diversos autores que você ainda não conhece e que escrevem muito bem. E para que você entenda todos os livros, a gente tem aula ao vivo, aulas gravadas, materiais extras, aulas de imersão também e um grupo exclusivo no WhatsApp para trocar ideia. E é claro que você também recebe um kit leitor fora de série direto na sua casa. Então, se você quiser fazer parte do Clube Leituras em Série, clica aqui no primeiro link da descrição e venha fazer parte de uma curadoria cuidadosa para você ler bons livros. Esse ranking não poderia deixar de ter Nicholas Sparks, que é mestre em fazer a gente chorar. Eu confesso que quando eu tinha 15 anos e fui ler lá Querido John, eu chorei. Falei, caramba, que história linda, eles não ficaram juntos e tal. E só que quando você vai entender a história, tudo caminha para um final horrível, um final triste. Então, se você estiver triste e não quiser ler uma história triste, não leia Nicholas Sparks, porque tudo dele é triste. Ele é feito, ele escreve como uma máquina de moer lágrimas. Ele sempre vai te colocar num cenário de situações tristes para você ficar com vontade de chorar. No livro, tudo isso fica calculado demais. Você já sabe que vai sofrer, etc. Já no filme, não. No filme há um equilíbrio nesse melodrama. A pessoa que fez falou, olha, eu tenho uma história aqui muito triste, só que eu vou fazer com que eles tenham momentos felizes, e quando isso passa em tela, você parece que está assistindo aquele comfort filme da sessão da tarde. Ainda que eles no final não fiquem juntos. Mas o final, a forma como o filme constrói aquilo ali, fica menos doloroso, menos triste e mais confortável de assistir. Vai dizer que você não lembra da cenazinha lá deles colocando o dedinho juntos na lua, e quando a Savannah escreve uma carta, acho que é a Savannah, né? A Savannah escreve uma carta lá pro John e etc. Então, nossa, tudo aquilo vai te dando uma tristeza, uma coisa assim. Hoje em dia você fala, pô, pelo amor de Deus, mas naquela época, quando você é adolescente, você de fato acha bem triste. Então o efeito Sparks funciona porque ele não tem vergonha de ser melodramático, e isso também passa para o filme. Nós temos a trilha sonora, nós temos o pôr do sol e todos esses elementos, e é isso. Eu posso dizer que eu sobrevivi ao filme e sobrevivi também ao livro. Acredito que quando a gente já vai preparado para esse tipo de história, a gente não se decepciona, não se desaponta e até mesmo chega a se divertir. É como a pessoa consegue ser sincera. Lembra que eu falei? O sobrevivia porque foram sinceros comigo, foram honestos na sua proposta? Pois é. After, da Anna Todd, nasceu com uma fanfic do One Direction e ali ficou. No livro, uma repetição do tema clichê que parece que foi escrito entre uma aula e outra, e a pessoa se perdeu um pouco ali, então a história fica naquele ciclo se repetindo, uma coisa bem desgastante. Só que assim, o filme foi mais honesto, ele assumiu essa estética de romance adolescente. Festas coreografadas, brigas encenadas, um monte de clichê, coisa que a gente vê em todo filme adolescente da Netflix. After não tenta ser profundo, não promete mais do que é, e é por isso que funciona. Porque ele é honesto em dizer, eu sou um filme de consumo rápido, você vai sentar aqui, vai assistir e nunca mais vai se lembrar que assistiu esse filme, ou vai confundir com todos os outros que você assistiu na Netflix. Mas apesar do filme ter sido honesto, eu preferia não ter lido e nem assistido a nada sobre After. Divergente é uma distopia que parece ter sido feita por algoritmo. Pegou ali Jogos Vorazes, destrinchou, pegou um elemento e outro e
fez o bolinho e aí nasceu Divergente. No livro há páginas e páginas explicando profundamente a mecânica daquele mundo com um professor cansado, simplesmente arrastando a explicação. O cinema é mais inteligente, ele consegue resolver isso tudo de uma forma muito ágil. Então, um enquadramento, uma explicaçãozinha, uma pessoa correndo, etc. Tudo isso pra gente ver o mundo que acontece ali, a história de Divergente. No filme dá até a impressão de uma profundidade, mas é só uma velocidade maquiada, apesar dos autores serem bem bons. O livro falha na prosa, no estilo, na profundidade do personagem, mas consegue compensar tudo isso com recursos visuais. Imagem, som, ritmo, rosto do ator e etc. Agora, o caso de Comer, Rezar e Amar, pra mim é emblemático. A autora conseguiu transformar o autoconhecimento em um reality show gourmet, em que você come, que você pensa e que você medita. O livro é uma viagem com tempero de autoajuda, então, vou refletir um pouco sobre aqui enquanto eu como uma pizza, etc. Só que aí, meu amigo, no filme simplesmente colocaram Julia Roberts pra ficar rindo, comendo pizza e pensando na vida, e funcionou. Funcionou porque é Julia Roberts, eu acredito que tenha sido por causa dela. Julia Roberts é uma excelente atriz e conseguiu transformar esse filme como um todo em uma obra em que você sente até uma vontade de acompanhar essa personagem e entender essa viagem dela, né? Por que comer, rezar e amar e etc. Inclusive, você pode até perceber que o descanso aqui também é performático, precisa dar resultado também. Ou seja, foi um turismo de luxo embalado com iluminação espiritual, tal qual 2025, como a gente pode ver hoje. Esse filme aí foi visionário. Mas, mais uma vez, é Julia Roberts e eu posso dizer, então, que eu sobrevivi a esse filme. Não é de lá um dos piores que eu assisti, não. Já em A Culpa das Estrelas, John Green é especialista em escrever como se toda a frase dele fosse uma legenda de Instagram. O problema é que Metáfora de Caneca não sustenta 300 páginas. E o cinema, sabendo disso, foi lá e dobrou a aposta. Trilha sonora feita para isso, closes intermináveis, um marketing direto feito para adolescentes. Por isso que funciona, porque a emoção é fácil, porque a emoção é direta. Só que esse livro parece querer de fato ter a intenção ali de mudar a sua vida, e quando isso acontece, não funciona. Nem todo livro precisa mudar a sua vida. Há alguns livros que são em um conto breve e tá tudo certo. Não seria o caso de A Culpa das Estrelas se tivesse consciência de que é para isso mesmo. Dito isso, é um porre e vai para a lista de livro, filme ruins igualmente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero que você me conte aí qual foi o livro que você leu que é ruim, medíocre, mas que virou um grande filme de sucesso. E eu te vejo no próximo vídeo.